Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga, escritora, e hoje, aqui no canal, mais uma vez, porque ontem já foi dia de gravações, né, que vocês vão estar acompanhando aqui por um período, né, as gravações da Flip em Paraty. Mais um sonho realizado, que nem eu digo, né, João? E hoje a gente tem a grata satisfação de estar com o João Gomes de Sá aqui conosco, que vai estar falando para a gente sobre o cordel, xilografura, né, e por onde permeia toda a arte que ele desenvolve. Mas antes, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem está chegando aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve, ative as notificações, né? Porque toda quarta-feira tem um novo vídeo aqui no canal, trazendo essa beleza da arte, a importância da arte como promoção da vida, saúde mental e espiritualidade. Então, João, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu fico muito grato e eu costumo dizer assim, eu sou João Gomes de Sá, sou natural de Alagoas, aprendi a fazer cordel para dizer coisas boas, eu gosto do meu trabalho e um pouco dele espalho para todas as pessoas. Eu não sou um repentista, eu sou poeta de bancada. Depois de muito esforço, a poesia sai rimada. Parabéns ao repentista, é o verdadeiro artista da poesia improvisada. Trabalhei na educação pública principalmente e na escola. Sempre falei do saber da nossa gente, da nossa literatura, a importante cultura em contexto consequente. Por isso eu escrevo cordel. Texto sendo que poesia, a cultura brasileira me norteia todo dia e às vezes também canto. Eu não gosto de fazer pranto, prefiro mesmo alegria. Então, bom dia, boa tarde para todo mundo que está vendo a gente, né? Que show, que show. Olha só, é cordel, né? Então, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao mundo do cordel, que é uma arte tão peculiar, né? Eu costumo dizer que eu não conheço cordel, né? Mas a minha percepção, de alguma forma, ela é convocada pelo cordel, pela musicalidade, Sim. Talvez pela forma alguma coisa me coloca num outro espaço e tempo, né? E tu traz através do cordel, é uma habilidade fazer isso, gente. O cordel é uma coisa fantástica. Eu acho que é importante dizer assim que o cordel é uma arte genuinamente brasileira, né? E para ser cordel tem que ter umas características próprias do cordel. Eu costumo dizer que o cordel é uma arte hermética, ela é fechada, né? Tem que ter métrica, é matemática, né? Tem que ter métrica, tem que ter rima, tem que ter estrofe, tem que ter verso. Então, essa arte, como você falou, ela traz essa musicalidade, né? Esse ritmo. Por isso que encanta todo mundo, né? Agora, um outro detalhe importante é dizer que nós, brasileiros, a gente não chamava de literatura de cordel, né? O povo, o consumidor, o leitor, o escritor, o cordelista, ele não chamava de literatura de cordel, ele chamava de outras coisas. Eles chamavam de livro de feira, livro de verso, livro do meu Padim, livro de Ataíde, verso. Então tinha várias denominações. Essa denominação literatura de cordel é uma denominação acadêmica, né? A universidade, os pesquisadores que deram esse nome. Mas até hoje algumas pessoas chamam assim de folheto. É o folheto, é um livro de rima, é um livro de verso, mas nunca denominação literatura de cordel. Eu estou falando assim historicamente, né? Agora hoje não, hoje esse patrimônio, né? Esse patrimônio brasileiro, ele já está nas universidades, está nas escolas, está na música, está no cinema, está no teatro, em tudo que você possa imaginar. E aí a gente vê muitas pessoas estudando, muitas pessoas pesquisando, enfim. E a Flip trazendo aqui esse espaço mais uma vez
para a literatura de cordel, né? Então tudo isso é muito importante, é um encanto, né? E é um encanto mesmo, porque assim, a gente chega aqui na casa e é uma imersão. Gente, bom, quem já me conhece, me acompanha aqui sabe, né? Vocês imaginam euzinha aqui neste mundo, onde a arte assim é uma coisa impressionante. Para onde se olha, né? A gente tem aqui vários artistas infelizmente eu não vou conseguir gravar com todos para trazer neste momento, né? Mas trazer sim essa perspectiva do cordel, né? O cordel, também falando historicamente, é a primeira letra que chega no sertão. Né? Muitas pessoas foram alfabetizadas através da literatura de cordel. Olha só. E assim, ele recebeu, teve uma época que ele recebeu também a denominação de o Jornal do Sertão. Porque o que acontecia no mundo, o poeta popular escrevia em cordel. Né? E chegava para o povo, nos grandes rincões, nos pequenos lugarejos, as pessoas, era a leitura que eles tinham, era a literatura de cordel. E é por isso que a gente diz assim, que se hoje o cordel tem mais de 100 anos, né, e que é reconhecido como patrimônio, é porque ele tem qualidade, né, tem qualidade. O Trollio costumava dizer assim, quando alguém perguntava assim para mim, o que é cordel? Eu dizia assim, é uma história rimada e metrificada. Né? Hoje eu já aumento, não é só isso. Não é? A contribuição que essa literatura deu para a formação do povo brasileiro, sobretudo para o povo nordestino. A forma de lazer, de aprendizagem, de cultura, tudo você vai encontrar nesse universo da literatura de cordel. Né? E mais uma vez a gente fica muito grato ao IFAM, né, por criar esse espaço para a gente estar falando dessa literatura. É interessante porque assim, falando, me traz uma perspectiva que é a cultura. Né? Então assim, a gente precisa aprender a respeitar a cultura, né? A cultura de cada lugar, né? Me reportou, por exemplo, a uma prática integrativa, que é a terapia comunitária integrativa, que ela absorve isso. Então, muitas vezes, preservar isso, respeitar a cultura, é a gente dar voz àquele povo. Exatamente. Né? E isso vai ser diferente de cada lugar, né? Porque é permeado também pela civilização que ali habita, né? Ancestralmente, né? Tem então, essa ancestralidade mesmo. Exatamente. Assim, eu me recordo que a primeira vez que eu li um cordel, não sei precisar quanto tempo, senão também eu vou denunciar um pouco algumas coisas aqui, né? Mas eu me lembro que eu olhei, comecei a ler, disse, gente, e tinham histórias naquela época, eram as histórias, os contos infantis em forma de cordel. Eu me lembro que eu peguei todos, foi em Salvador, né? Entendi. Mentira, não foi Salvador, não. Fortaleza é um grande celeiro de poetas. Fortaleza, que eu encontrei pela primeira vez e me encantei. Depois, eu acabei reencontrando o cordel em Porto de Galinhas, através de um livro que eu já, em algum momento, eu acho que eu já falei aqui, que é O Pequeno Príncipe em Cordel. Gente, encantador, né? Mas isso de uma forma sem entender, simplesmente pela musicalidade. Mas o que tu traz agora reforça essa perspectiva de que valoriza, né? E essa história que tu está contando de como o cordel, como é que ele foi transitando e aquilo como uma forma de informação. Informação e formação. Isso mesmo, informação. Né? A literatura de cordel, ela tem, eu sempre digo que
é a literatura mais completa que nós temos no Brasil, porque você vai ver nessa literatura, nessa construção literária, nessa manifestação literária, você vai ver vários gêneros nessa literatura. Você vai ver o gênero jornalístico, o gênero biográfico, você vai ver receitas, tudo que você possa imaginar, esse mundo de poetas cordelistas, esse universo enorme, eles começam a escrever essa literatura. Então você vai ver, eu posso contar assim, uma história do que eu vi quando eu estava na universidade. Na década de 70 tinha uma música muito famosa do Roberto Carlos, que era Quero que vá tudo para o inferno. Era uma música que fez um sucesso estrondoso, né? Aí o poeta cordelista escreveu a carta do Satanás a Roberto Carlos. Era o Satanás dizendo assim, olha, não mande mais ninguém para o inferno, porque o inferno está lotado, né? E esse poeta, eu tenho uma referência muito que eu conheci esse poeta, é o poeta Enéas Tavares dos Santos, né? Você vai ver também o Rodolfo Cavalcante, quando Getúlio Vargas suicidou-se, ele também escreveu Morte e Vida de Getúlio Vargas. Foi outro sucesso astronômico. E aí, para mostrar que o poeta, se hoje a gente tem as mídias aí antenadas, o poeta cordelista já fazia isso. Ele já estava antenado em tudo que acontecia no mundo, ele passava para o cordel para o povo ler. Então, como a mídia não chegava para a gente naquela época, Claro, né, ele já trazia essas notícias. É isso. Não é? Mas eu acho que é exatamente isso. É olhar, porque é a formação, de fato, informação é formação. E quando a gente está vinculado à cultura, isso chega. Sim. De fato chega, porque faz parte da identidade, né? Exatamente, a identidade está ali. Né? Tá ali, é pertencimento. Pertencimento, exatamente. Pertencimento, é muito importante a pessoa saber disso, né? Bem, o João, assim como todos que estão aqui, tem uma produção que é isso, né? Sim, Parece, sim. A gente vê muita produção, Tem muita é impressionante, assim. E ele trouxe alguns aqui para a gente ver, né? Trouxe xilogravura que se diz, né? Que também faz parte do cordel, essa... eu costumo dizer que a xilogravura, às vezes as pessoas assim, olha, para ser cordel tem que ter xilogravura. Não, a gente tem que entender que literatura é o texto impresso. O que está impresso é a literatura. Agora, a forma como ele se apresenta é diferente, porque aí passa pela questão do mercado, né? O mercado está ditando umas regras, o mercado é um pouco agressivo. Aí eu não quero mais um folheto tradicional, eu quero um livro com capa dura, todo colorido. Mas o que é cordel? Porque o cordel mantém essas características. A métrica, a rima, a construção propriamente dita. E se você não escrever com essa métrica, com essa rima, né? E valorizando a norma padrão, tem uma coisa destoando aí, não é? Então já é outra manifestação. Então o cordel, ele se apresenta de várias formas. E se você tem o folheto tradicional, não é? Agora a xilogravura, eu digo que é a arte que casou com o cordel. É o casamento perfeito. Porque outrora o cordelista não tinha como ilustrar a capa do folheto. Não tinha como ilustrar, ele queria até ilustrar, mas não tinha esses recursos que nós temos hoje. Nós não tínhamos. Então o que é que ele fez? Ele usou de uma arte milenar, que é a xilogravura, ela surge na China, e ele começa a ilustrar, porque até então a gente chamava de folheto de capa cega. O que era a capa cega? Era só o título. Era só o título, não tinha ilustração. E por uma questão de recurso, uma questão de acesso, de tecnologia, de gráfica, de tudo, eles usam a xilogravura. Então, o que era a xilogravura? Você pegar uma madeira, que xilo significa madeira, você pegar uma madeira do tamanho da capa do folheto e fazer o desenho ali, entalhar. Então, era um trabalho altamente artesanal. Cada capa era individual. Então, ele ia fazendo o entalhe, passando a tinta, e imprimindo e fazendo a capa. Então, essa xilogravura começou a ganhar adeptos, adesões, todo mundo querendo ver. Só que nós não temos os recursos que nós temos hoje, né? O papel, não temos o papel adequado, não temos a ferramenta adequada, nós não temos a madeira apropriada e nós não temos a tinta apropriada. Então, hoje você pega uma xilogravura com tudo isso, né? Inclusive levando para a gráfica, levando para os computadores da grande mídia para limpar essas imagens, né? Você encontrava tudo isso. Então eu comecei a fazer a xilogravura, né? Então você vê que eu já vem com outros recursos, né?
já vem com outro recurso, né? E aí uma xilogravura África Mãe, né? Como diz assim, onde tudo começou, né? Que legal. E a gente vai usando, né? Então você vê aí a Frida, né? Eu trazendo a Frida aí já de outro formato, encantador, né? encantador. Com papel apropriado, tinta apropriada, né? E você vai fazendo essa xilogravura. E que hoje ela está assim, tem uma aceitação enorme, né? E assim, a gente trazendo ali a Pagu, né? Que é a homenageada aqui da Flip, né? Exatamente. Tem a Pagu, a xilogravura, né? Isso é muito interessante mesmo mostrar para as pessoas. Aqui eu rememorando o nosso sertão, né? O carcará, né? Esse carcará. Então vocês observam que aqui é um original, é uma cópia original, né? Que a gente faz, que nós conseguimos fazer, por conta que hoje nós temos o papel, a tinta e os instrumentos apropriados para fazer a xilogravura e que outrora não tinha. Mas aí isso não é de mérito nenhum, porque as pessoas faziam conforme aquilo que tinha, né? E hoje eles começam a fazer essas reproduções. E aí ele passa agora, ele volta, tem um processo interessante que ele está voltando agora. Está voltando para ilustrar os cordéis, ilustrar os livros. Muitas editoras estão pedindo, olha, eu quero a ilustração em xilogravura. É um mercadinho, é um mercado que está se abrindo aí também para o poeta cordelista, né, para o poeta popular. Aqui tem alguns até, exatamente, né? Muito bacana. Eu levo, aí a lenda da loira do banheiro, que você encontra muito, eu digo que é um conto urbano, né? É um conto urbano, né? Que legal. Isso aqui eu fiz baseado numa fábula do Monteiro Lobato, né? Que é a Corrida dos Sapinhos. Eu transformei o Festival do Inverno no Reino da Saparia, né? A história é bem interessante, né? E tem aí uma história de encantamento que eu fiz a partir já de um cordel do Leandro Gomes de Barra, que é o Juvenal Dragão, né? Então mostra aí a questão do diálogo, é importante em toda situação de conflito, o diálogo é importante, né? E esse aqui, é como hoje o cordel, o gênero cordel, ele está na BNCC, né? É a base comum curricular, né? Então são as bases que hoje no Brasil inteiro todo mundo tem que ensinar literatura de cordel. Então é obrigatório agora. Está nas competências e habilidades da BNCC. Então eu fiz uma proposta para os professores de mostrar algumas atividades, algumas sugestões, não é? Bem simples, como trabalhar esse gênero na sala de aula. Então eu trago essas atividades. Né? Eu vou experimentar, eu acho. E quem sabe até compartilho com vocês é que foi. Porque... Sobretudo para o professor, né? Para saber como é que a gente pode trabalhar esse gênero na sala de aula. São sugestões, não é? São sugestões bem elementares, bem simples, porque a gente sabe que o professor recebe muitos conteúdos programados e aqui é uma sugestão, não é? Sugestão indicativa como você lidar com oportunizar esse gênero na sala de aula. E vou também estar colocando aqui na descrição do canal as redes ou como encontrar, como fazer exatamente. A gente fica muito grato, né? Mostrar para as pessoas, né? Para a gente fazer alguma palestra, passar alguma informação. Eu estou assim, como eu sou professor e eu já vivi esse momento de... Às vezes chega o conteúdo e como é que eu vou fazer? Agora você tem algumas informações, né? Algumas informações para trabalhar esse gênero na sala de aula. Que bacana. João, vou te agradecer, né, imensamente pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, né, assim como da tua esposa. Gente, me receberam assim como todos aqui, assim, de uma forma muito encantadora, né, e eu tenho ficado bastante tempo, inclusive, aqui dentro, né, bastante tempo, assim, e acho que a possibilidade dessa articulação, de poder tornar cada vez mais visível isso, levar para tantos lugares, quer dizer, tá aqui na Flip, né, poder pessoas de muitos lugares do mundo tá conhecendo um pouco do cordel, e vocês vão ter aqui no canal, ao longo de um período, muito estímulo para isso, porque
Nesta Flip eu estou fazendo muitas gravações, Legal, né? muito Então, importante. nem sei direito quando que vai ao ar, né? Mas Mas vai. tá sabendo nas redes quando vai ser a conversa com o João, assim como cada um que estão sendo tão disponíveis a estarem aqui no canal, mostrando isso que é uma forma de arte fantástica e que tem um mundo para a gente aí desnudar. Sim, né? tem muita coisa a se descobrir. E eu vou encerrar, como eu falei, eu sou professor, esse é o meu universo, o meu público é meu aluno, é meu docente, é a comunidade. Eu vou encerrar aqui homenageando os professores e as professoras, tá bom? Às vezes eu fico pensando que as coisas vão melhorar. Eu chego até a pensar num futuro sossegado, na justiça e liberdade, e vindo por todo lado o direito de igualdade. Eu tenho essa fantasia porque sonhar não paga imposto. Ainda tenho esse gosto para poder continuar nessa vida trabalhando, aprendendo e ensinando. Eu só não posso me calar. É por isso que eu escrevo e canto a minha poesia para aquele que todo dia subestima o professor. Se hoje ele é letrado, aprendeu lá no passado com o nobre educador. Em precária condição, como quer que o professor demonstre todo o valor, possa mesmo trabalhar? Quem nunca pegou no giz, não sabe mesmo o que diz, acha fácil ensinar. Eu encerro meu comentário sem perder a esperança. E digo com segurança, com muita convicção, o futuro do país, da nossa gente infeliz, passa pela educação. Eu fico muito grato, muito obrigado por tudo, por essa oportunidade, tá bom? Gratidão, João. Tu queres falar as tuas redes aqui? Sim, eu posso falar. Então, o meu Instagram é João Gomes de Sá 9, é tudo junto, né? João Gomes de Sá 9. E também o meu Facebook, João Gomes de Sá, acessa lá, manda as informações. E eu tenho um prazer enorme de conversar com as pessoas. Fico muito feliz quando alguém pede informação a respeito desse gênero nosso brasileiro. Literatura de cordel. Maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada a vocês, né, que também me dão o gás necessário para continuar nessa caminhada. E como eu sempre digo, eu não consigo fazer esta poesia, mas eu trago a poesia para vocês. E somos todos gratos. Então, sejamos luz e até a próxima.